Existe um momento na vida em que até a casa mais amada começa a ficar pequena. Não porque ela perdeu valor, mas porque quem mora dentro dela cresceu. Imagine vestir a mesma camisa por anos. Ela carrega história, suor e lágrimas. Mas chega um dia em que o tecido já não acompanha seus movimentos. Ela aperta nos ombros, limita os braços e prende a respiração. A pergunta que fica no ar é simples, mas incômoda. É hora de trocar a camisa ou ainda dá para seguir com ela? Essa é exatamente a encruzilhada em que o Botafogo se encontra hoje. E no centro dessa discussão está o estádio Newton Santos, mais conhecido como Engenhão. Um palco que já foi promessa, símbolo de modernidade e orgulho, mas que agora precisa ser encarado com honestidade. Afinal, o Newton Santos ainda dá conta do Botafogo que existe hoje, ou o clube já ultrapassou os limites da própria casa? Antes de se tornar a casa do Botafogo, o estádio Newton Santos nasceu como um projeto de ambição olímpica e urbana do Rio de Janeiro. Localizado no Engenho de Dentro, zona norte da cidade, rapidamente ganhou o apelido carinhoso de Engenhão, conectando o estádio monumental ao bairro que o abriga. Inicialmente batizado de Estádio Olímpico João Avelange, o nome refletia uma era marcada pela influência política no futebol mundial. Com o passar do tempo, a mudança para Newton Santos trouxe outro significado: a valorização de um ídolo dentro de campo, um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol e símbolo eterno do Botafogo. O estádio passou a carregar identidade esportiva, não apenas poder institucional. Projetado pelo arquiteto Carlos Porto e construído pela Odebrecht, o estádio foi pensado como arena olímpica multiuso, com pista de atletismo oficial. Sua construção custou cerca de 380 milhões de reais, valor muito acima do orçamento inicial, tornando-se um marco das grandes obras públicas do país. A inauguração ocorreu em 30 de junho de 2007, com um clássico entre Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu por 2-1. Com capacidade atual para mais de 46 mil pessoas, ampliada temporariamente para cerca de 60 mil durante os Jogos Olímpicos, o Newton Santos consolidou-se como um dos principais estádios olímpicos do Rio. Desde a origem, porém, carrega uma dualidade clara. Nasceu para grandes eventos e atletismo, mas acabou se tornando palco de uma discussão profunda sobre identidade, pertencimento e futuro no futebol brasileiro. Existe um detalhe que muda completamente o jogo, mas que muita gente ignora. O Botafogo tem a concessão do estádio Newton Santos, mas concessão não é posse. É como morar numa casa alugada, com um contrato cheio de cláusulas invisíveis. O clube administra e ocupa, mas não pode fazer alterações estruturais profundas. Não pode moldar o estádio exatamente do jeito que precisa. Não pode simplesmente derrubar paredes, ampliar espaços ou reinventar a arquibancada sem esbarrar em limites legais e históricos. E isso pesa, porque futebol moderno não se constrói só com bola rolando. Ele se constrói com experiência, conforto, receita e identidade visual forte. E quando você não tem controle total da sua própria casa, cada decisão vira uma negociação. O Newton Santos é funcional, mas é um estádio engessado pela própria história. Talvez o símbolo mais claro dessa limitação seja a pista de atletismo. Durante anos, se discutiu a possibilidade de removê-la para aproximar a torcida do campo, ampliar arquibancadas e transformar o estádio em algo mais intenso e mais pulsante. Mas essa ideia morreu antes mesmo de nascer. O grande obstáculo que impede isso é o fato da pista de atletismo ser histórica e patrimônio olímpico. Foi ali que o lendário Usain Bolt correu, brilhou e escreveu seu nome nos Jogos Olímpicos do Rio. E isso transformou a pista em patrimônio simbólico. O resultado é um paradoxo curioso. O Botafogo joga futebol em um estádio onde o futebol não é o protagonista absoluto. A torcida fica mais distante do gramado. O som se dissipa e a pressão diminui. É um estádio que respeita o passado, mas cobra um preço no presente. Você que frequenta o estádio Newton Santos também tem essa percepção? Agora, falando de conforto, quem frequenta o Newton Santos sabe. As cadeiras contam histórias, mas maltratam o corpo do torcedor.
Elas são antigas, desconfortáveis, pensadas para outro tempo, outra exigência e outro padrão de consumo. Hoje, o torcedor não quer apenas assistir ao jogo. Ele quer viver uma verdadeira experiência. Quer chegar cedo, consumir, sentar com conforto, permanecer e depois voltar. E quando o ato de sentar já incomoda, algo está errado. Não é um problema exclusivo do Botafogo, mas é um problema real. E em um futebol cada vez mais competitivo fora de campo, detalhes viram diferença financeira. Também precisamos ser justos. O estádio tem pontos positivos. O Nilton Santos não tem pontos cegos, independentemente de onde você esteja sentado. O campo está ali, inteiro e totalmente visível. Isso é um mérito arquitetônico enorme. Muitos estádios mais novos falham exatamente nisso. É um ponto forte que não pode ser ignorado, mas que sozinho não resolve tudo. Apesar dos problemas, o estádio é a casa do Botafogo, literalmente. Pouca gente percebe, mas o Nilton Santos é quase uma pequena cidade alvinegra. O Botafogo abriga ali seu departamento comercial, marketing, análise, rouparia e setores internos. É uma estrutura viva, pulsante, funcionando diariamente. Isso cria identidade, pertencimento e gera eficiência operacional. Tornam o estádio não só palco de jogos, mas também base de trabalho, de planejamento e de estratégia. Nesse ponto, o Nilton Santos cumpre bem seu papel de casa do fogão. Quando o futebol está ausente, o estádio recebe shows, eventos e espetáculos. Isso gera receita, ajuda a manter a operação viva e coloca o Nilton Santos no mapa cultural da cidade. Mas todo estádio multiuso paga um preço. O gramado sofre, a logística muda e o calendário aperta. É um equilíbrio delicado entre faturar hoje e preservar o gramado amanhã. Agora falando da capacidade, com cerca de 46 mil lugares, o Nilton Santos não é pequeno, mas também não é gigante. Em jogos decisivos, a demanda supera a oferta. Em fases menos empolgantes, sobra espaço e falta atmosfera. O problema não é só quantidade, é proximidade, intensidade e pressão. Um estádio pode ter menos lugares e parecer um caldeirão, ou ter muitos e soar vazio. Outro aspecto muito importante é o moderno gramado sintético do Nilton Santos, que é confiável e muito semelhante ao do Allianz Parque. E o Botafogo foi inteligente, treina suas categorias de base ali mesmo, criando hábito desde cedo. É um ponto extremamente positivo e alinhado ao futebol moderno, apesar da controvérsia que domina o tema. Outro ponto forte do estádio é o fator diversidade. O estádio possui espaço reservado para pessoas com TEA ou transtorno do espectro autista, oferecendo um ambiente mais controlado, seguro e acolhedor. Além disso, conta com a Star Arena Kids, pensada para crianças pequenas. Isso não é um mero detalhe, é entender que futebol também é família, diversidade e cuidado. Nesse aspecto, o estádio está à frente de muitos outros no Brasil. Agora vem a pergunta que não se cala. O Nilton Santos dá conta do Botafogo atual? A resposta é sim, mas com ressalvas. O estádio funciona, entrega a estrutura e tem méritos claros. Mas o Botafogo de hoje é maior, mais ambicioso e exigente. E talvez esteja vivendo naquele ponto exato em que a casa começa a apertar. Acredito que não deve ser uma decisão para amanhã, mas é uma reflexão que não pode mais ser adiada. Afinal, ter um estádio próprio é como ter sua própria casa, onde você faz o que quer sem pedir autorização para ninguém. Fiz um vídeo muito bom sobre projetos de arenas para o Botafogo. Vou deixar aqui na descrição para você assistir depois. Uma pausa rápida para lembrar que você encontra camisas, acessórios e vários produtos oficiais do Fogão, com preços especiais no link aqui na descrição. Comprando por lá, além de economizar, você fortalece nosso canal e ainda ajuda o Botafogo a crescer cada vez mais. Confere lá e aproveita. E agora eu quero saber de você. O Nilton Santos ainda representa o futuro do Botafogo? Ou o clube precisa sonhar mais alto? Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like e o seu hype, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se inscreve aqui se você gosta de conteúdo profundo, sem gritaria, mas com análise de verdade. E olha só, tem mais vídeos aparecendo na sua tela agora, com histórias, análises e debates que todo apaixonado por futebol e estádios precisa assistir.
Escolhe um deles, continua comigo. Se você quiser ter acesso antecipado aos vídeos do canal e outros benefícios como vídeos exclusivos, clique em Seja Membro. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!